Nós estamos ao vivo! Muito bem! Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à live do Núcleo Espírita Plano Maior. Hoje, 25 de 10 de 2020, 20 horas em ponto, na capital de São Paulo, horário de Brasília. Estamos aqui, eu e o Thales, preparados para mais uma live. O tema de hoje é a Grande Barreira. Vocês já imaginam o que é a Grande Barreira. E nós estamos aqui já prontos e preparadíssimos para fazer essa nossa live de hoje. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Estamos aqui. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Elka. Joaquim Quezada, boa noite. Cida, tudo bem, Cida Bolsas? Edna, Daniel Pereira, boa noite, meu amigo. Lúcia Boba, boa noite. Silvana Colombara, Luiz Valentim, muito boa noite, amigos. Daiane chegou cedo hoje, ó. Ana Paula Domingues, Dona Vera Domingues, Verinha, boa noite. Claudiomir Laza, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Núcleo Espírita Plano Maior, ao Facebook do Núcleo. Sempre lembrando que as lives que a gente faz aqui no Núcleo Espírita Plano Maior, 5 minutos, 10 minutos depois que acaba a live, a gente já faz o upload dessa live no canal do YouTube do Clóvis Badaró, para que quem não tiver Facebook, quem quiser rever, possa ver lá no Facebook exatamente o mesmo vídeo da live que nós fazemos aqui, é repassado no YouTube. Então, sejam muito bem-vindos, amigos. Mari Cavalcante, Ana Maria La Rosa, muito boa noite. Andréa La Rosa, tá boa? Eu espero que sim. Ronaldo Pereira, boa noite. Olha quanta gente com o Reinaldo Pasqualini, Mário Mateis, Micael Corns, Eliana Pique, Silvia Amaral, Magda Alessandra, muito boa noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Gláucia Garcia, Maria Helena Winter, Cláudia Capão, Kátia Capão, muito bom. Francisco Luiz, Dona Alda, Fernanda Mendes, Pedro Mendes, Maria Tereza, muito boa noite. Muito bom, muito bom. Ótimo. Olá, Dona Mari Galvão. Seja bem-vinda, Dona Mari. Boa noite. Mande um beijo para minha neta, Belinha, querida, linda, amada. Muito bem, muito bem. Ótimo, ótimo. Olha lá, o Pedro chegou. Muito bem, seu Pedro. Seja bem-vindo. Ana Lúcia Ferreira Morilha. Muito bom. Daqui a pouco chega o pai, né, Ana Lúcia? Ótimo. Cida Ormondi, muito boa noite, pessoal. Ótimo. Todo mundo chegando, todo mundo, fim de domingo. Um domingo maravilhoso. Com muito sol, mas também com muita chuva. Tempo agradável. Nós estamos... Pôr do sol de hoje foi muito bonito. Pôr do sol hoje foi 6:30 da tarde. Olha que espetáculo. Cada dia mais, como é o natural, nesta época do ano, pôr do sol cada dia mais tarde. Hoje o pôr do sol já foi às 6:30 da tarde, 6:40. Estava claro ainda nesse horário, só tinha claridade do sol no fundo. Muito bom, muito bom. Bom, gente, vamos lá então, fazendo a nossa prece de hoje, prece nossa de abertura. A prece nossa de abertura. Falaremos hoje sobre abastecimento espiritual. Ó Mestre Jesus, és o infinito reservatório de energia, poderosíssima energia que mantém todos os seres e coisas. Também assim ela é para o meu mundo íntimo. Levanta as forças caídas, sustenta o pensamento vacilante, conforta o coração oprimido, faz brotar a saúde do corpo. Venho confiante
abastecer-me desta preciosa energia. Penso em ti agora, refreio os maus pensamentos e faço um quadro mental no qual vejo a energia fluindo para dentro de mim, como uma luz que ilumina o ambiente escuro. Sou tocado por essa luz. Sinto que a vida que vem de ti percorre as minhas veias, Mestre Jesus. E considero-me, a partir deste instante, sem problemas. Os problemas que me perturbavam foram dissolvidos pela divina energia. As aflições desaparecem. Encontro-me livre. Sinto-me mais teu filho. Obrigado, meu Deus, obrigado, Mestre Jesus, pela oportunidade de conhecer esta doutrina, de poder estudar sobre ela, poder falar sobre ela. E principalmente, Mestre Jesus, por podermos estar com todos esses amigos que virtualmente se ligam a nós neste evangelho, nessas palavras de ensinamento, de paz, de equilíbrio. Te pedimos, Mestre Jesus, que os teus mensageiros celestiais cubram a todos nós com as tuas bênçãos sagradas, trazendo para cada um de nós a paz, o equilíbrio, a harmonia interna, as energias benfazejas para que possamos nos recuperar, nos fortalecer e seguir em paz na nossa vida, nesta encarnação. Abençoa-nos e protege-nos, Mestre Jesus, e que possamos a cada dia mais estarmos fortes na tua fé, estarmos seguros dos teus ensinamentos e que possamos, Mestre Jesus, seguir em frente nesta jornada com a tua seara bendita de amor e de trabalho. Protege-nos, ilumina-nos, agora e sempre, amado Mestre Jesus. Que assim seja. Ótimo, pessoal. Muito bom. Quem está comigo hoje aqui para fazer as vibrações é meu filho Thales, que me acompanha. E nós vamos falar hoje sobre a grande barreira, né? E para que a gente não tenha dúvida sobre o que é a grande barreira é o nosso desencarne. É a barreira pelo qual todos nós vamos passar. É a barreira onde nós vamos ultrapassar para um lado desconhecido. Desconhecido do ponto de vista físico, do ponto de vista espiritual. Porque, na teoria, nós sabemos o que nos espera do lado de lá. Nos espera um ambiente inóspito de trevas, um ambiente meio ruim, onde seria umbral, e um ambiente mais tranquilo, que seria resgate dos amigos do mundo espiritual, que nos levariam a colônias junto à crosta terrestre. Veja bem que, na melhor das hipóteses, nós seremos levados para colônias junto à crosta terrestre, para refazimento, para recuperação, para equilíbrio, ou que seria, no primeiro momento, um pronto-socorro do mundo espiritual, onde, nessas colônias, nós estaríamos recebidos por médicos, enfermeiros, amigos, parentes mais próximos, que nos receberiam, nos encaminhariam para uma recuperação, né? Então, é muito importante que a gente saiba que existem toda esta gama de oportunidades para que nós possamos desencarnar e nos encontrarmos do outro lado da espiritualidade. Então, nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas etapas. Como nós fazemos para atingirmos algumas e como nós fazemos, que atitudes nós vamos tomar
para que nós entremos nas outras oportunidades no mundo espiritual. Então, esse texto de hoje é um texto que a gente colocou aí na parte da discussão do Evangelho e Orações de hoje, para que todos pudessem ter acesso e estudá-lo, né? E é um texto do Emmanuel, né? Naquele que seria o livro dos espíritas, né? A religião dos espíritas, né? Para que a gente possa estudar. E baseado nas lições 159 do Livro dos Espíritos, nós temos algum texto que serviu de base para que o Emmanuel fizesse seus comentários. Então, para que a gente possa ter uma mesma base para a gente, na análise que nós vamos fazer, eu vou ler para vocês este texto do Livro dos Espíritos, que muito nos esclarece a respeito do nosso desencarne e do nosso retorno ao mundo espiritual. Então, vamos lá. Da volta à vida espiritual é o caput do item do Livro dos Espíritos, que se relaciona à pergunta 159. Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou o perispírito. A morte é a destruição do corpo somente, não a desse outro invólucro que do corpo se separa quando cessa neste a vida orgânica. Ou seja, o que cessa quando morre o corpo físico, quando falecem os nossos órgãos, é o nosso corpo físico. O nosso corpo físico é que falece, o nosso corpo físico é que vai ser incinerado ou que vai ser enterrado e nós vamos sepultado, como queiram, ou nós vamos... e o nosso corpo perispiritual, que é a representação física do nosso espírito no mundo espiritual, é a representação pelo qual nós vamos aparecer aos outros espíritos no mundo espiritual, né? A gente sabe muito bem, a gente já estudou isso, e nós sabemos que o nosso perispírito, de um modo geral, ele vai se apresentar a todos aqueles que o veem no mundo espiritual na sua forma da última reencarnação. E por que normalmente da forma da última reencarnação? Para que ele possa ser reconhecido, tanto do ponto de vista espiritual, dos seus parentes e amigos que venham resgatá-lo, quanto também quando ele vier, por exemplo, ao centro espírita onde ele trabalhava, onde ele convivia, que os médiuns videntes daquele centro espírita possam reconhecê-lo. E somente poderão reconhecê-lo se ele estiver na mesma roupagem da sua última reencarnação. Portanto, é de fundamental importância que cada um de nós, quando desencarnarmos, mantenhamos a nossa formatação desta última encarnação para facilitar o reconhecimento. Também é importante lembrar que, num primeiro momento do nosso desencarne, nós não temos essa condição e essa liberdade de analisar outras encarnações e lembrar de outras encarnações e podermos, então, modificar a nossa forma, a nossa condição espiritual, da qual nós vamos nos apresentar. Isso vai levar algum tempo, vai levar necessitar alguma evolução no mundo espiritual, alguma readaptação na volta ao mundo espiritual, para que a gente possa, então, aprender e relembrar como foram as nossas encarnações anteriores e, se assim acharmos necessário, ou acharmos prudente, ou acharmos desejável, podermos modificar a nossa forma espiritual e a nossa condição espiritual para aqueles que estão à nossa volta, né? Então, num primeiro momento, é assim que vai funcionar. A observação demonstra que, no instante da morte, o desprendimento do espírito não se completa subitamente.
que, ao contrário, se opera gradualmente, com uma lentidão muito variável, conforme o indivíduo. Ora, a gente não morre agora e daqui 5 minutos já está liberto no mundo espiritual. A gente desencarna agora e, dependendo da nossa condição material, espiritual ou espiritual, nós vamos ter uma maior ou menor facilidade para nos adaptarmos ao mundo espiritual. Se o ser humano, e aqui ele fala na continuação, em uns bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos o da libertação, em outros, naqueles, sobretudo, cuja vida toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de voltar à vida. Mas uma simples afinidade com o espírito, afinidade que guarda sempre proporção com a predominância que, durante a vida, deu à matéria. É com efeito racional conceber-se que quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela, ao passo que a atividade intelectual e moral e elevação dos pensamentos operam um começo de desprendimento mesmo durante a vida do corpo. De modo que, em chegando à morte, ele é quase de internet, voltou. Tudo bem, gente? Tivemos uma pequena quedinha aí que eu percebi aqui, não sei se apareceu para vocês, mas voltou rapidinho. Então eu vou dando continuidade, acompanhando aqui o chat. Qualquer novidade, vocês me reportem aí, por favor. De qualquer forma, como disse o nosso texto de maneira bem clara, muito importante que cada um de nós procure levar na nossa vida, de hoje para diante, se a Regina Freire, lá em Recife, está dizendo que voltou, acredito que voltou mesmo, hein, gente? Olha lá. Ela lá longe está recebendo a nossa imagem, a nossa voz, da Regina. Então, nós vamos falar o seguinte, vamos vendo. Então, vocês veem aqui que a separação física do corpo, do nosso corpo físico, mesmo que o corpo seja cremado ou ele seja enterrado, vamos dizer assim, né? Nós vamos... Travou de novo e voltou, tá bom. Então, se a gente for cremado ou se a gente for enterrado, não é por isso que o espírito vai se desligar do corpo. Ele sempre vai ficar imaginando que ele está grudado no corpo. Se ele não estiver grudado no corpo, ele vai estar grudado na casa dele, ele vai estar grudado no carro dele, no escritório, no computador dele, no relógio, nas coisas dele, na poltrona da casa dele, na televisão que ele assiste todos os dias. Então, é muito importante que a gente que é espírita, que conhece esse mecanismo de ultrapassagem dessa grande barreira, comece a se preparar desde hoje para quando chegar o momento do nosso desencarne, que a gente não sabe nem quando vai ser e nem em que circunstâncias vai ser,
Porque a gente pode ser vítima de um acidente, a gente pode, de repente, ficar com Alzheimer, a gente pode, de repente, ter um AVC, um infarto do miocárdio. Então, são coisas perfeitamente previsíveis. Perfeitamente previsíveis. E que, na medida em que isso possa nos acontecer, se nós já estivermos nos preparando para o desencarne, nos liberando das coisas materiais, mais facilmente vai ser ultrapassada, vai ser ultrapassar esta barreira que é o desencarne. Muito mais fácil, mais tranquilo. Então, depende de cada um de nós, nesse primeiro momento, vamos falar de outros fatores, mas esse fator da materialidade de cada um de nós vai depender a nossa condição de termos ajuda do mundo espiritual, de alçarmos o mundo espiritual e de nós podermos seguir em frente no nosso resgate pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, pelos nossos amigos espirituais que nos esperarão após o nosso desencarne. Né? Então, é muito importante que a gente vá se preparando, né? Eu não digo para ninguém assim, mesmo porque às vezes não é fácil, né? A pessoa gosta tanto da casa, viveu 50 anos numa casa, 60 anos numa casa. De repente você fala para ela, bom, agora você tem que, de repente, esquecer que você teve essa casa, não pensar mais nela, seguir em frente para um outro caminho. A rigor seria isso, né? Mas como vai ficar aquela pessoa que está vivendo 50, 60 anos na casa? Vai ficar desesperada? Vai ficar depressiva em pensar que quando desencarnar não vai, de repente, ter mais aquele bem que ela lutou a vida inteira para ter e que viveu a vida inteira naquele bem? Então, não vamos querer que as pessoas, do dia para a noite, se libertem. É como a gente querer fazer a reforma íntima. Não vamos pedir a vocês e nem a ninguém que, de repente, vamos fazer uma reforma íntima geral e restrita e que todos nós passemos a ser perfeitos como foi Cristo sobre a terra do dia para a noite. Todo mundo vai morrer louco. Então, na parte material, também a gente não pode exigir e cobrar das pessoas que tenham esta atitude de desmaterialização do dia para a noite. E nós mesmos, né, que a gente está falando dos outros, nós estamos pensando aqui nos nossos pais, nas nossas mães, no nosso sogro, na nossa sogra. Mas vamos pensar nós também que isso serve para nós? Vamos pensar também que por mais que a gente goste da nossa casa, e quando a gente desencarnar, a gente vai ter que virar as costas para a nossa casa, para as nossas coisas, e seguir o caminho com os nossos amigos do plano espiritual? Nós estamos preparados para isso? Para saber isso é muito fácil. É só verificar. Quando a gente faz uma viagem, mesmo que seja ela de recreio, por 15 dias, por 20 dias, o quanto estando nesta viagem, a gente sente falta da nossa casa e a gente fala, puxa, que saudade da minha caminha, que saudade do meu cantinho onde eu durmo, onde eu vivo em casa. Se você pensa assim, se você sente assim, você pode ter certeza que você está totalmente materializado na sua casa. Porque se você, quando formos passar a grande barreira, nós estaremos fazendo uma viagem ao mundo espiritual, aonde é como se a gente estivesse em uma outra cidade, num outro estado, num outro país. E não vai ter muita chance de você retornar para sua casa, principalmente nos primeiros momentos. O plano espiritual nos mostra, através da literatura, de uma maneira muito clara, de uma maneira muito coerente, que quando nós estamos no mundo espiritual, nós somos recolhidos no mundo espiritual, somos levados a hospitais,
a colônias de refazimento, a colônias de ajuda, nós não temos a autorização e a oportunidade de voltar à nossa casa, de rever os nossos familiares, às vezes por meses a fio. Às vezes 6 meses, às vezes 1 ano, até que nós tenhamos equilíbrio suficiente para poder voltar sem nos apegarmos de novo tudo aquilo que era o nosso mundo e ficarmos com resistência para voltarmos de novo à nossa escola no plano espiritual, ao nosso hospital, ao nosso tratamento de refazimento e mais. Temos que sentir também se os nossos parentes que aqui estão já foi passado aquele desespero inicial para que nós possamos voltar e eles não nos imantem aqui e não nos permitam voltar ao mundo espiritual onde estamos nos refazendo. Então vocês veem como é complexa essa passagem do mundo material encarnado para o mundo espiritual. Então, requer de nós treinamento, requer de nós preparo para que quando a gente desencarnar, nós estejamos preparados emocionalmente, psicologicamente, para seguirmos nesse nosso caminho. A gente pode até falar assim, olha, mais ainda, vamos falar um pouquinho, vamos aprofundar um pouco mais isso, né? Aqueles que já são avós, por exemplo, que é o meu caso, o caso do Claudio Almir, o caso da Cida e outros mais, que têm netos, por exemplo, e netos são como mais que, vamos dizer, os nossos filhos, porque o carinho que a gente dá é o dobro, a alegria que a gente tem é o dobro, porque a gente não tem aquela responsabilidade de estar trabalhando para curti-los, para cuidar deles. Então, é muito mais saboroso, muito mais gostoso, né? A Lúcia Boba também, que tem um monte de netos, também há de concordar comigo, que quando a gente desencarnar, vai ser difícil a gente virar as costas para os nossos netos, que a gente vê com uma certa frequência, agora não, né? Na pandemia não, mas nos períodos normais de vida, a gente vê com uma certa frequência e a gente, de repente, vira as costas para eles. Quantos pais e quantas mães também, sem falar de nós que temos netos, mas quantos pais e quantas mães são apegados aos seus filhos de tal forma que não conseguem, às vezes, passar 2, 3 dias sem falar com o filho, sem ver o filho, sem ligar para o filho. Aí vocês imaginam que tenhamos que ir para o plano espiritual e, de repente, ficar 6 meses sem ver o filho. 6 meses sem falar com o filho. No máximo, vê-lo através de um vídeo, como já nos relatou o André Luiz, uma TV de tela plana, onde a gente vai poder vê-los. E, de repente, a gente só vai vê-los. Talvez não consigamos ouvir as palavras, só vamos ver as imagens. E talvez mesmo os que vamos ouvir palavras não vai ser como o vídeo zap, em que a gente pode conversar, pode ter um relacionamento. Não. É só a gente ver imagens, como a gente pega um vídeo antigo de nossos netos, de nossos pais, de nossas festas, e você vê o vídeo e ouve as vozes. Então, o quanta saudade, quanta energia e quanto talvez desespero isso vai nos despertar. Nós estamos preparados para isso? Para quando desencarnarmos, quando ultrapassarmos a grande barreira, a gente fechar essa porta e trancar essa porta que ficou na Terra e seguir embora por 6 meses, talvez 1 ano, talvez mais. Então, gente, isso requer um preparo, requer equilíbrio.
Porque não adianta ficar desesperado lá de lá, porque se o desespero nos bater, não, eu quero ver meu filho de qualquer jeito, eu quero ver meus netos de qualquer jeito, eu quero voltar à minha casa de qualquer jeito. A gente sai das colônias para vir e não consegue retornar à colônia sozinho. Porque seremos levados por irmãos com alguma luminosidade, com algum equilíbrio. E nós não vamos conseguir retornar lá sozinhos. Mesmo porque tem barreiras magnéticas no meio, tem portões, a gente vai, quando sair de lá, vai ser contra a vontade dos superiores, portanto, vamos perder o padrão vibratório que temos lá. E aí vai ficar difícil para retornar. Ou praticamente impossível, eu diria. É como a gente fala para os nossos amigos que vêm às nossas reuniões de desobsessão. Vocês vão ser levados para lá. Se não quiserem ficar, tem o livre-arbítrio para sair, para vir embora de novo para a crosta terrestre. Só que não retornam para lá de novo sozinhos. Não terão esta capacidade, não terão este livre-arbítrio. Portanto, gente, nós temos que fazer este preparo. Ao desencarnarmos, ao ultrapassarmos a grande barreira, a gente estar preparado aos poucos, nós temos que ir nos preparando para, entre aspas, trancar a porta que ficou, para podermos seguir, para podermos nos preparar e tocar a nossa vida no mundo espiritual, esperar a oportunidade que nos dará o Mestre Jesus e os nossos coordenadores do mundo espiritual, que possamos voltar à Terra para podermos rever os nossos entes queridos, eventualmente trabalhar no centro em que nós vivemos durante alguns anos, ajudar pessoas e coisas desse tipo. Como todo mundo está falando aí no chat, é um preparo difícil, gente, mas infelizmente é a verdade o que eu estou falando para vocês. Toda a literatura mostra que a gente, às vezes, não quer pensar nisso, né? A gente prefere esconder debaixo do tapete. Quando chegar lá na frente eu penso. Mas quando chegar lá na frente vai ser tarde, porque a gente não está preparado emocionalmente. E a gente corre o risco de ser ajudado, levado, e depois a gente não está preparado. Ou seja, a partir desta conversa de hoje, desta nossa conversa de hoje, a gente tem que começar a pensar, olha, é difícil, mas eu tenho que me conscientizar de que quando eu desencarnar, e Deus queira que eu tenha essa consciência do meu desencarne, que eu seja levado ao mundo espiritual, eu tenha o equilíbrio necessário para, entre aspas, trancar a porta por algum tempo do que ficou na Terra, para que eu possa me readaptar ao mundo espiritual, às colônias, a um novo trabalho. E aí é que é importante, o pessoal fala, eu quero, quando desencarnar, ter umas férias, ficar sem descansar, não fazer nada. Não, pelo contrário. Aí a gente tem que trabalhar mais, ocupar o nosso tempo, porque a gente diz, cabeça vazia, oficina do diabo. Então, vamos trabalhar mais no plano espiritual, vamos buscar um trabalho, nada de ficar como naquelas últimas mensagens que a gente andou lendo no nosso livro, Médios por Onde Andam, né? Em que os médios ficam lá nos hospitais, nas macas, lá nos quartos, nos leitos dos quartos, se lamentando daquilo que fizeram ou deixaram de fazer. Isso vai ser irrelevante para nós quando nós estivermos no mundo espiritual acolhidos num hospital. Altamente irrelevante. O que vai importar é, vamos sair daquele estado em que nos encontramos, vamos começar a trabalhar no serviço que nos derem, que nos oferecerem,
para que nós possamos começar a produzir, trabalhar, ajudar, seja de faxineiro, seja de limpador, seja do que for, para que a gente possa começar a se recuperar, se fortalecer, para então podermos ter o mérito e as bênçãos de retornar para viver a nossa família, os nossos queridos, o nosso centro espírita onde a gente trabalhou, né? E num estado bom, num estado agradável. Não adianta a gente vir desesperado, pedindo ajuda. Não, nós temos que voltar numa condição de equilíbrio. Não digo de ajudar no centro espírita, não, mas dizer, olha, eu estou aqui, eu desencarnei, nós estamos aqui no mundo espiritual, realmente tudo aquilo que a gente estudou é fato, vamos seguir com fé e vontade para vencer e para que a gente possa chegar num caminho melhor, num caminho maior, né? Então, por isso que eu quis ler o texto, né? Você me perdoe ter lido o texto, mas o texto é muito esclarecedor para a gente. Ele completa ainda, e eu vou completar, essas observações ainda provam que a afinidade persiste entre alma e corpo em certos indivíduos e às vezes é muito penosa. Porquanto o espírito pode experimentar, se não se desligar, né, o horror da decomposição. Nesse caso, porém, é excepcional e peculiar certos gêneros de vida que levam à morte, né? Verifica-se com alguns suicidas, né? Principalmente os suicidas, né? Que é o jeito que nós espíritas sabemos que não nos é nem permitido pensar, nem pensar, longe de nós. Se a gente conhece alguém com tendência suicida, a gente tem que ajudar, tratar, socorrer, trazer o nome para vibração, fazer a toda ajuda, porque no caso dos suicidas, de um modo geral, eles ficam durante muito tempo ligados ao seu corpo, vendo o seu corpo se decompor, né? Sem contar que são levados ao vale dos suicidas e ficam lá sofrendo durante o tempo que tinham que viver na Terra. Então, aí, realmente, é um outro canto horroroso do nossa travessa da Grande Barreira, a Grande Barreira do ponto de vista do suicida. A gente já falou alguma coisa disso em outras palestras, em outras conversas, né? Então, a gente sabe muito bem que o suicida é levado ao Vale dos Suicidas, permanecerá lá pelo tempo que ele deveria permanecer na Terra, lembrando daquilo que, dos horrores do ato dele, vendo o seu corpo se decompor, até que complete o período de vida que ele teria na Terra. Então, realmente, as pessoas, né, imaginam que o suicídio é uma maneira de se livrar dos seus problemas. Muito pelo contrário. É uma maneira de agravar os seus problemas, é uma maneira de complicar a sua vida espiritual e a compromete por mais 2 encarnações para frente. Só vou completar esse pequeno assunto de suicida, depois a gente passa para outro assunto. No caso de suicida, vocês já sabem, eu só vou reforçar, né? Aqueles que se suicidam, na próxima reencarnação, virão para cumprir aqueles anos que faltaram na encarnação anterior, ou 10, ou 20, ou 30, ou 40, ou o que for. Então, eles vêm, cumprem só aquele pequeno pedaço, desencarnam, muitas vezes de maneira sofrida, e vêm numa outra reencarnação, numa terceira reencarnação, então seria, com déficits naquela parte em que cometeu o suicídio, para cumprir aí uma reencarnação inteira. Então, realmente, é complicado aqueles que cometem suicídio. Então, a passagem desta grande barreira, achando que vai ser a solução dos seus problemas momentâneo, é só um complicômetro para essa encarnação e, no mínimo, para mais 2 encarnações para frente, né? Então, vejam o quanto é complicado essa situação de suicídio. E na pergunta 159, tem mais perguntas aqui, mas eu vou pular.
lá, se vocês quiserem, depois dá uma lidinha no livro dos Espíritos, né? E na pergunta 159, ele pergunta, o nosso querido Kardec pergunta, que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Aí, resposta do Espírito da Verdade. Depende. Se praticaste o mal, impelido pelo desejo de o praticar no primeiro momento, te sentirás envergonhado de o haver praticado. Com a alma do justo, as coisas se passam de modo diferente. Ela se sente como que aliviada de grande peso, pois que não teme nenhum olhar prescrutador. Bom, então, vocês viram que interessante. E aqui ele foi muito ameno, né, na resposta dele, o Espírito da Verdade, porque ele fala, quem praticaste o mal, impelido do desejo de o praticar, ele diz aqui, no primeiro momento você sentirá envergonhados de o haveres praticado. Lê do engano, né? Essas pessoas que praticam o mal com o desejo de praticar o mal, essas pessoas, quando desencarnam, já quando praticam o mal aqui na Terra, já estão obsediados e cercados por obsessores que adoram praticar o mal e que praticam o mal no mundo espiritual. São espíritos trevosos que forçam esses irmãos, muitas vezes com obsessão e muitas vezes até como subjugação, um assunto que a gente já viu diversas vezes, que é o estado mais alto, mais forte, mais pesado da obsessão, é a subjugação ou possessão. Esses irmãos, quando desencarnam, são escravizados pelas forças das trevas e são levados para as trevas como escravos, para lá trabalharem como escravos dos grandes magos das trevas. Não se assustem, a gente está falando apenas a verdade que consta na literatura. Não estamos aqui querendo inventar nada, é exatamente o que está na literatura. É só a gente ler a literatura para ver. E é importante a gente saber disso, né? Porque a gente ouve, o traficante, o que vai ser feito? O estuprador, o que vai ser feito? O assaltante do banco, o que vai ser feito? O cara que tem uma quadrilha e que mata alguma coisa, o que vai ser feito? Bom, então, o que vai ser feito é exatamente isso. Ele vai ser levado para o mundo das trevas, onde no mundo das trevas será escravizado e para cumprir mais penas ainda do que ele já está pagando. E por que eu digo mais penas ainda? Porque aquele que pratica o mal, sabendo que o está praticando, e o pratica com a intenção de praticar, este elemento maldoso e de maldade, esse fatalmente, quando for escravizado, vai se sentir prejudicado. E o quanto tempo ele vai se sentir prejudicado e o quanto tempo ele vai ser escravizado? Pelo tempo que o karma dele exigir para que ele cumpra um pouco do karma das coisas erradas que ele fez na Terra. Por isso, ele só vai conseguir se libertar dessa escravidão quando o plano espiritual superior, os espíritos iluminados, entenderem que ele já pagou uma parte da pena dele. Sem contar que todos os males praticados na Terra, nesta encarnação, ele receberá como troco na próxima encarnação ou nas outras demais encarnações em que ele tiver encarnado, que pode ser no planeta Terra, pode ser como a gente viu no planeta Plutão, como a gente viu em outros planetas, a Lua, ou em outros planetas do nosso sistema solar, que são chamados de planetas prisões, como nos ensinou o nosso querido Chico Xavier. Então, é muito importante que a gente lembre disso, e que a gente não fique desesperado. Lógico, a gente tem que procurar a nossa proteção, a proteção da nossa família, o nosso resguardo, todo cuidado para sair na rua, ninguém vai sair de peito aberto para se arriscar a nada. Não é isso que eu estou falando. Mas para que a gente também, dentro da nossa fé, saiba que todos aqueles que estão praticando esses males serão responsabilizados por eles e vão cumprir a sua pena. Aquela história de que aqui se faz, aqui se paga, sim,
aqui se faz, nas trevas e no plano espiritual inferior vamos pagar, e nas próximas reencarnações aqui na Terra vamos receber o troco de tudo, o troco não, a reação de tudo aquilo que fizemos de errado. Por isso, e daí a nossa preocupação em que a gente procure fazer tudo certo, mostrar o nosso exemplo de espírito, mesmo que não tenha ninguém nos olhando, ninguém vendo. Vamos tentar fazer o melhor possível dentro daquilo que nós conhecemos. E continuando, com a alma do justo, se as pessoas fazem as coisas direito e corretas, você passa de modo diferente, ou seja, é aquilo que eu estou dizendo para vocês. Se a gente procurar aos poucos, procurar melhorar, procurar entrar no ritmo da desmaterialização, procurar seguir em frente o nosso caminho, com oração, com trabalho ao próximo, com trabalho voluntário, com vibrações. Falar em trabalho voluntário, né? Vamos colocar o meu banner aqui de trabalho voluntário. Pronto, tá aí para vocês. Então, fazendo o nosso trabalho de uma maneira correta, perfeita, nós vamos ter chance e oportunidade de sermos resgatados pelos amigos do mundo espiritual maior e nos levar-nos para hospitais ou casas de saúde, né? Então, isso é muito importante. Agora, eu queria tocar num assunto. Eu sei que é tarde, gente, eu sei que está passando. Hoje é um domingo, fim do último dia da semana, e esse assunto é um assunto que eu gosto muito, é um assunto muito interessante. Então, a gente tem que lembrar de mais alguns aspectos relacionados com a Grande Barreira. E eu quero falar aqui um pouquinho com vocês, ainda continuando nesse assunto, né? Que a gente, como espírita, a gente sabe que todos nós somos médiuns, não é? Ninguém desconhece isso. Com maior ou menor grau de intensidade, todos somos médiuns. Todos. Então, a gente pode não ter uma mediunidade abundante, uma mediunidade de clarividência, uma mediunidade de vidência ou de psicofonia, ou uma mediunidade de efeitos físicos, mas todos somos médiuns. Todos sabemos que nós emitimos da nossa cabecinha energia como energia magnética. Como emite energia magnética um ponto de televisão, que é uma estação de televisão que emite os seus HDs e a gente recebe em casa nos nossos aparelhos e assistem. Do mesmo modo que uma estação de rádio emite o seu programa, a sua programação, a sua música, e a gente sintoniza o nosso rádio aqui em casa e consegue ouvir aquilo que está sendo transmitido. A gente sabe muito bem que a nossa mente é muito poderosa e emite energia magnética, e que essa energia magnética pode ser positiva, quando direcionada para alguém, como pode ser negativa, se direcionada de forma negativa para alguém. Então, é muito importante que a gente direcione a mente positivamente sempre quando direcionar para alguém. Se a gente tiver um pensamento... Eu já vou explicar o porquê, gente. Calma. Só primeiro estou explicando como é que a gente deve operar a nossa mente. Calma. Vamos chegar lá. Então, a gente pode trabalhar a nossa mente dirigindo pensamentos positivos para alguém ou dirigindo pensamentos negativos, xingando, ofendendo, maltratando, mesmo que mentalmente. Aqui da minha casa, eu mentalizar o José ali na esquina. Ou o José lá na Zona Norte, por exemplo. Né? Então, eu estou mandando vibrações negativas, eu estou atingindo, eu estou prejudicando o José lá na Zona Norte. Então, o que a gente sabe? Nós, médiuns, temos uma mente poderosa. E a gente pode emitir pensamentos positivos ou negativos. Se a gente começar
emitir muitos pensamentos negativos, vocês sabem quem que vai se ligar conosco? Espíritos das trevas. Espírito positivo não vai se ligar com a gente se a gente começar a emitir pensamentos negativos, pensamentos destruidores. Tem pensamentos que maltratam as pessoas, que prejudicam as pessoas, né? Então, os espíritos amigos, espíritos bondosos, espíritos protetores se afastam de pessoas deste naipe. E pessoas deste naipe vão absorver energias e espíritos das trevas junto deles. E essas pessoas vão se acostumando a obter as coisas que eles querem do ponto de vista material, do ponto de vista de prejudicar os outros. Por exemplo, eu tenho a intenção de pegar o lugar do José lá na empresa que eu trabalho. Ele é meu chefe e eu não gosto dele e eu quero o lugar dele. Então, eu vou mentalizar aqui que os meus amigos espirituais vão lá e vão fazer ele ficar doente ou vão fazer ele dar uma mancada e o nosso chefe vai demitir e vai pôr ele no meu lugar. Eu vou lá e consigo. Sabe o que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos pegando aqueles espíritos das trevas que estão ao nosso lado, ou aqueles espíritos das trevas que comungam com os nossos pensamentos negativos, e vamos trazer esses espíritos trevosos para serem nossos amigos, nossos aliados. E nós vamos conseguindo as coisas. Por isso que a gente fala, puxa, a Maria não faz nada de bom para ninguém. No entanto, ela tem uma vida financeira estável, uma vida financeira boa, ela tem tudo o que ela quer, ela consegue tudo o que ela precisa. Ótimo. Até aí é a vida dela que está acontecendo. Sabe o que vai acontecer depois da grande barreira? Aqueles irmãos, e isso a gente sabe na prática, eu vou dizer para você com certeza, eu não vou dizer talvez, vou dizer que a gente sabe com certeza, porque nas sessões de desobsessões, a gente está cansado de receber espíritos das trevas que vem assim falar para a gente. Ah, o cara vive pedindo as coisas para nós, ele vive mentalmente se ligando para nós, pedindo ajuda, pedindo as coisas materiais, pedindo que ele consiga as coisas dele. Aí agora, ele quer se livrar de nós? Não. Ele não vai se livrar de nós. E nós estamos esperando ele desencarnar, porque ele vai pagar para nós tudo aquilo que nós fizemos para ele durante a vida dele. Ou seja, ele vai ser o nosso escravo, ele vai vir para o nosso time, nós vamos amarrá-lo, escravizá-lo, e ele vai ficar conosco até que ele, através do trabalho de escravo dele, ele pague tudo aquilo que nós fizemos durante a vida dele. Então, é por isso que eu falo para vocês. Nós somos médios e temos a capacidade de fazer o direito e o errado. Ou trabalharmos com a direita ou trabalharmos com a esquerda, que é o errado. E nós temos o livre-arbítrio para escolher. E cada um que escolha a linha que quer tomar. É aquela história de vender a alma ao diabo, vocês lembram? Que a gente vê filme, que a gente acha que é lorota, que a gente acha que é só ficção científica. Não é ficção. Não é. As pessoas vibram tanto, pedem tanto e acabam conseguindo materialmente aquilo que querem. Só que quando desencarnarem, aí serão escravos daqueles que os ajudaram durante a vida inteira e ficaram amarrados com eles por muitos e muitos. Quando eu digo muito, vocês pensam que é 2, 3 anos, 5 anos? Não. Não, a gente viu irmãos que estão trabalhando como escravos há 50, 100 anos nas trevas, para depois, em função de pedido de alguém lá muito iluminado, às vezes se consegue resgatar e tirar esses irmãos das trevas. Então, gente, nós temos que tomar esse cuidado. Nós temos que procurar pensar sempre bem, vibrar sempre bem, não mexer com esses espíritos das trevas, nem em pensamento, nem de brincadeira, né? E se alguém algum dia oferecer para a gente, olha, vamos lá num centro,
qualquer que mexe com o trabalho de esquerda, e lá o pai de santo vai te ajudar e vai fazer o trabalho para você ser chefe, ou vai fazer o trabalho para você conseguir um futuro melhor. É preferível você continuar na sua vida, você continuar a seguir o seu caminho. Não vai, porque tudo isso tem preço. Tudo isso tem um preço. E o preço no plano espiritual é dobrado, é triplicado em relação àquilo que a gente faz. Ah, mas eu paguei aquele trabalho. Eu fui lá e paguei, né? Dei um monte de coisa lá para o Pai de Santo e ele fez o trabalho. Isso é nada. Isso é irrelevante para o plano espiritual, porque o plano espiritual não aproveita em nada daquilo que foi eventualmente colocado nos despachos ou nos trabalhos, como é lá. E o que o plano espiritual espera é que quando você desencarne, ele vem te cobrar o custo daqueles trabalhos todos que você, durante a sua vida, ou mentalmente, ou fisicamente, foi lá no centro pedir. Foi cansativo, gente, mas eu espero que tenha sido proveitoso. Esse assunto é o assunto que eu queria falar. A gente normalmente só fala em aula, mas é importante que a gente, médium, tenha essa consciência. A gente tem que ter essa noção, tem que ter essa consciência. Temos que fazer o melhor possível, nos desmaterializar, seguir em frente o nosso caminho, nos ligarmos ao Mestre Jesus, aos amigos do mundo espiritual, para que a gente possa chegar no nosso desencarne, ter a oportunidade de ser resgatado pelos amigos, pelos nossos guias espirituais, pelos nossos amigos, quem sabe pelos nossos parentes que já foram antes de nós e que já têm algum caminho no mundo espiritual. Gente, amei estar com vocês de novo. Pena que tenha pouca gente com a gente, mas não tem importância. Nós continuaremos aqui firmes e fortes, cada vez mais. E eu peço só desculpa de ter me estendido um pouco, mas eu acho que o assunto valeu a pena. E espero poder estar com vocês ainda muito e muito mais até que essa pandemia acabe. Vou passar a palavra para o Thales agora, que vai fazer a nossa palestra, a nossa vibração da noite e dar continuidade ao nosso trabalho. Eu só queria, antes disso, comentar o que a nossa Ana Maria La Rosa escreveu. Não podemos impedir que pássaros pousem na nossa cabeça, mas impedir que eles façam ninho, sim, é isso mesmo, Ana Maria. A gente não pode impedir, que a gente pode impedir que eles cheguem e fiquem, né? A gente pode até tentar chegar, né? Mas a gente, com pensamento positivo ligado a Jesus, a gente vai impedir que eles façam ninho, sim, na nossa cabeça, tá bom? Deixa eu ver, teve mais um comentário aqui, deixa eu ver. Regina Freire, a pessoa que fizer isso sem ter noção do tamanho do problema de maneira inconsistente, como poderia reverter? Pode reverter sim, Regina. Regina Freire. As pessoas que eventualmente fizeram isso em algum momento da vida, façam trabalho voluntário, procurem ajudar as pessoas, procurem ajudar o que quiser, criança, hospital, asilo, fazer trabalho de recuperação, né? Orar, procurar dar o exemplo de amor que o Jesus nos ensinou, né? Na caridade, na boa vontade, em fazer tudo de bom para que ainda temos oportunidade nessa encarnação, temos o conhecimento do Espiritismo que nos proporciona aprender, né? Então, vamos sim, todos têm a oportunidade de reverter tudo. Pensamento positivo, oração todo dia, vibrações e trabalho voluntário, gente. Trabalho voluntário, qualquer que seja o trabalho voluntário. Só quem faz sabe a satisfação íntima e a energia que traz de bom para nós fazermos o trabalho
para o trabalho interior, para nós mesmos, de regeneração, de amor e carinho, tá bom? Deus abençoe vocês. Me perdoem se falei demais. Um beijo para vocês. Perfeito, Cláudia, será incluído, tá bom? Thales, toda sua, eu volto só para falar no finalzinho, depois da sua prece de encerramento. Bom, então, quero dar boa noite para todo mundo. Dizer que a palestra foi realmente muito boa. E a gente tem que refletir bastante, né, gente? Temos que refletir. Eu sei que é difícil, eu vi os comentários aqui, eu concordo, é difícil. Mas o ideal, quando a gente tiver num espírito de evolução, num momento de evolução, perto do pleno, que a gente esteja preparado para desencarnar a qualquer momento. Esse seria o mundo ideal. Mas vamos deixar essas reflexões para mais tarde, né? Cada um vai fazendo a sua, no seu período. E vamos começar agora o nosso momento de doação, nossos momentos de vibração pelo próximo, que faz parte aí do nosso trabalho voluntário. Não deixa de ser um tipo de trabalho voluntário, que a gente está doando coisas boas, energias boas, pensamentos positivos para os mais necessitados. Então vamos começar vibrando. Primeiro, vamos nos acomodar na cadeira, né, confortavelmente, como todas as semanas. Vamos ficar confortáveis, vamos fechar nossos olhos e vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao Mestre Jesus, que está sempre nos amparando e nos dando energia para a gente poder fazer essas vibrações maravilhosas. Então vamos começar vibrando por todo o universo. Vamos vibrar por todos os planetas com vida inteligente. Vamos vibrar pelo nosso planeta, o planeta Terra. Que os dirigentes das nações, através do diálogo e da diplomacia, possam chegar à paz mundial. Vamos vibrar pelo nosso país, o Brasil. Que os dirigentes das esferas federal, estadual e municipal possam tomar as melhores decisões a favor da maioria da população. Vamos vibrar agora pelos nossos irmãozinhos encarcerados, pelas delegacias, pelas prisões, por esses irmãozinhos que que cometeram seus erros e estão cumprindo suas penas na lei dos homens. Que eles possam se arrepender de seus erros, cumprir suas penas e voltar a viver em paz com a sociedade. Vamos vibrar agora pelos hospitais, pelas casas de saúde, pelos nossos irmãozinhos enfermos, por todos os tipos de enfermidade. Que eles possam receber o milagre da cura, que Jesus possa estar próximo deles, que as correntes médicas, correntes dos enfermeiros, as correntes mais iluminadas, possam dar-lhes o milagre da cura e que eles possam recuperar sua saúde e voltarem a conviver com seus familiares o mais breve possível. Vamos vibrar agora pelos idosos, pelos asilos, pelas casas de repouso, por todos os idosos. Que esses nossos irmãozinhos que estão desfrutando dos seus últimos anos de vida possam desfrutá-los da melhor forma possível, gozando da melhor saúde possível. Que eles possam ser ajudados e amparados por familiares e seus cuidadores. Vamos vibrar agora pelas crianças, por todas as crianças. Que todas as crianças tenham a oportunidade de frequentar a escola, tenham a oportunidade da educação, tenham a oportunidade de crescer, se desenvolver e se tornarem pessoas de bem. Vamos vibrar agora pelos nossos irmãozinhos viciados, em todos os tipos de vício. Que Jesus possa entrar no coração de cada um deles, eliminando-lhes a vontade, a necessidade
a dependência física, química e psicológica. Que eles aceitem ser ajudados e possam se livrar de seus vícios o mais brevemente possível. Vamos orar agora pelos moradores de rua, pelos desabrigados, pelos albergues e ONGs que os apoiam. Que esses irmãozinhos tenham um prato de comida, tenham oportunidade de um banho, de uma cama, tenham oportunidade de receber um teto sobre suas cabeças. Que eles aceitem as ajudas oferecidas e possam deixar o mais brevemente possível essa dura vida de morador de rua. Que eles possam ser acolhidos por algum familiar que esteja disposto, que possa recebê-los e tirá-los dessa situação tão difícil. Vamos vibrar agora. Vamos fazer algumas vibrações especiais agora. Principalmente para aqueles nossos irmãozinhos com enfermidades mais graves, pelos nossos amigos, familiares, conhecidos que estão com Alzheimer, que estão com câncer, que estão com algum problema de ortopedia, seja nos membros superiores ou inferiores. Esses irmãozinhos que estão com Covid, que eles possam se recuperar, serem atendidos, possam ter oportunidade de um leito, de hospital para os casos mais graves, de um respirador. Vamos vibrar também pelos nossos amigos, familiares, os irmãozinhos que estão com depressão e algum tipo de sofrimento emocional. Que eles também possam receber essa ajuda, receber pensamentos positivos, receber vibrações positivas. Vamos vibrar também pelos que estão com problema de saúde em algum tipo de órgão, alguma deficiência de glândulas, os nossos irmãozinhos com diabetes também, que precisam muito das nossas orações, das nossas vibrações, das nossas energias, para poder regular esses órgãos internos a produzirem o que o corpo está precisando, né? Vamos vibrar agora pelos irmãozinhos suicidas, aqueles que desistiram e acabaram tomando a pior decisão possível, que eles possam ser resgatados o mais brevemente possível do Vale dos Suicidas, se bem que eles vão ter que cumprir o tempo deles lá, de qualquer forma, mas que assim que cumprido suas penas, possam ser resgatados, serem ajudados. E vão vibrar também por todos os outros irmãozinhos que já desencarnaram, sejam por problemas de saúde, sejam por outros problemas, acidentes e todos os outros. Os desencarnados são muito das nossas orações e vibrações. Vamos vibrar também pelas crianças e pessoas desaparecidas, para que eles possam ser encontrados, para que eles possam ser salvos de onde eles estiverem, serem resgatados e voltar a conviver com seus familiares. Vamos vibrar agora pelos nossos amigos e familiares que estão precisando de um novo emprego. Muita gente desempregada nessa pandemia, né, gente? Uma coisa muito difícil. Então, nós temos que vibrar por eles. Quem conseguiu manter seu emprego, também vibre por manter o seu emprego, para que fique tudo seguro. Mas vamos vibrar para aqueles que estão precisando de um novo emprego. Vamos vibrar pelos nossos amigos e familiares mais próximos. Aqueles que já pediram as vibrações especiais já estão com os seus nomes para as vibrações especiais nos trabalhos. Então, aqui é uma vibração mais geral, tá bom? Então, vamos agora aproveitar para pedir por nós mesmos, por nossa casa, que a luz branca do nosso Mestre Jesus possa entrar pelas portas e janelas, higienizando todos os cômodos, limpando, afastando da nossa casa algum irmãozinho que seja lá nos obsidiando, que seja próximo,
que nós possamos ter paz dentro da nossa casa, com a luz branca de Jesus sempre iluminando bastante. Vamos então concluir agora as nossas vibrações, agradecendo, fazendo a nossa prece de encerramento para agradecer. Agradecer ao nosso querido Mestre Jesus que está sempre olhando por nós. As nossas correntes que nos apoiam tanto, dos hindus, egipcianos, Sagrado Coração de Maria, Corrente Azul, Corrente dos franciscanos, Corrente dos médicos, dos enfermeiros, Dr. Bezerra e Dr. Alberto Seabra, que estão sempre conosco, nos apoiando nas vibrações, nas curas, e todas as outras correntes que estão sempre nos apoiando. Nós só temos a agradecer. Vamos agradecer sempre pensando no nosso Mestre Jesus. Que Ele possa nos abençoar, que nós possamos ter uma semana abençoada, uma semana sempre com o seu manto sagrado nos protegendo e suas luzes iluminando nosso caminho. Agradeço a presença de todos, fiquem todos com a paz do nosso Mestre Jesus, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal. Obrigado por estarem conosco. Deus abençoe vocês. Que possamos estar juntos na próxima terça-feira, no grupo Equipe Plano Maior, ou no YouTube Clóvis Badaró, para mais a continuação do estudo do livro de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade. E na quarta-feira, mais uma noite de palestras. Agora é a última do mês, então é o Carlos Eduardo que vai nos trazer as bênçãos da palestra. E no próximo domingo estarei aqui de volta com vocês para mais algum assunto, espero eu, legal, para a gente poder conversar, para a gente poder participar. Obrigado ao Thales pela ajuda de estar aqui, fazer as vibrações para nós. E que Jesus nos abençoe a nossa semana, nos ilumine e nos proteja. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Um beijão para vocês. Excelente semana, amigos. Tchau, Thales.